chocolate ou morango. Então, olha bem, eu olhando aqui, ó, é o macete do sorvete. Anota aí, ó. Olha bem, eu chego na sorveteria e falo assim, eu quero sorvete de chocolate e morango. Eu quero ambos. É um I. Tá certo? Eu só vou tomar sorvete de chocolate e morango. Então, eu quero ambos. Vai ser verdadeiro. Se tá faltando um dos dois, eu não vou tomar, porque eu quero ambos. Não é lógico isso? Agora, eu chego lá na sorveteria do seu Manuel, ali na esquina, ó. Seu Manuel, me dá sorvete de chocolate ou de morango. Ou chocolate ou morango. Pode ser só chocolate, pode ser só morango, pode ser chocolate e morango, não interessa. Quando é que eu não vou tomar sorvete lá no seu Manuel? Quando não tiver sorvete nem de chocolate e nem de morango. Quando não tiver nenhum dos dois. Caso tenha um deles, eu vou tomar o sorvete, porque eu quero chocolate ou morango. Questão de prova magnífica, retratando isso e que deu um fuzuê, foi o seguinte. Dizer que se Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista é uma verdade. Então, do ponto de vista lógico, é correto dizer que se Pedro é pedreiro, vou anotar para vocês, ó. Se Pedro, Pedro não é pedreiro, copiei a frase de braço. Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista. Eu estou dizendo que essa frase é verdadeira. Foi afirmado na questão que Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista. É uma frase verdadeira. Beleza. Logo, aí vem. Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista. Olha só o que vem. Isso aqui foi dito. Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista. Olha bem, se o Pedro é pedreiro, tá certo? Eu estou dizendo aqui, ó, Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista. Aqui eu estou dizendo, Pedro é pedreiro. Então, quando eu digo que o Pedro é pedreiro, Pedro não é pedreiro. Então, isso aqui fica sendo falso. Porque aqui eu estou dizendo, ó, Pedro é pedreiro. E ali ele está falando que não é. Então, aquilo fica falso. É um ou. O ou só vai ser falso se ambas forem falsas. Então, se eu digo que isso daqui é falso, para que essa frase continue sendo verdadeira, obrigatoriamente, o Paulo tem que ser paulista. Então, se eu negar, tá, a primeira, eu vou ter que afirmar a segunda que para um ou ser verdadeiro, alguém tem que ser verdadeiro. Porque se ambas forem falsas, negou tudo, virou falso. Quer ver outra? Se Paulo não é paulista, então Pedro não é pedreiro. Se Paulo não é paulista, eu estou dizendo que a segunda é falsa. Se a segunda é falsa, a primeira tem que ser verdadeira, porque para o ou ser verdadeiro, alguém tem que ser verdadeiro. Tá certo? Então, vai mais uma dica de disjunção para vocês. Para que uma disjunção seja verdadeira, alguém tem que ser verdadeiro. Caso contrário, ela vai ser falsa. E a condicional, Valéria? A condicional que você falou, presta atenção. Uma condicional só vai ser falsa, você nunca vai esquecer. No Valéria falou, tá falado. Do que você está falando, Valéria? Uma condicional só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for
falsa. Caso contrário, a condicional sempre será verdadeira. Olha bem. Quando eu tenho duas proposições, tá? Seja elas quais for, falando de verdadeiro ou falso, não interessa, tá certo? Olha aqui, ó. Proposição A, proposição B. A implica em B. Se A, então B. A é condição suficiente para B. Só vai ser falsa. No Valéria falou, tá falado. Caso contrário, ela é sempre verdadeira. Verdadeiro implica em verdadeiro? Verdadeiro. Falso implica em verdadeiro? Verdadeiro. Falso implica em falso? Verdadeiro. Aquela frase que vocês escutam e digam, que absurdo é esse? Se o gato late, então o cachorro mia. Se o gato late, então o cachorro mia. É uma frase verdadeira. Caraca, se é uma frase verdadeira, então meu gato vai latir, o meu cachorro vai miar. Não, amor, olha só. Gato late? Gato late. Não, Valéria, gato não late, então isso aqui é falso. Cachorro mia? Normalmente não, então isso é falso. Falso implica em falso? Falso implica em falso? Verdadeiro. Por quê? Uma condicional só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ou seja, no Valéria falou, tá falado. E aí, eu peguei para vocês um exemplo para fechar, que foi o seguinte. Crimes perfeitos não deixam suspeitos. Famoso Humberto. Renato cometeu um crime. Renato é suspeito. Logo, o crime não foi perfeito. Tá certo? Aí, peguei uma questão para vocês, para fechar, que foi o seguinte. Se Vera viajou, nem Camille e nem Carla foram ao casamento. Se Carla não foi ao casamento, Vanderléia viajou. Se Vanderléia viajou, o navio afundou. Ora, o navio não afundou. Daí que conclusão que eu chego. Olha bem. É a condicional.